Pai seja convosco. A primeira reação de Tomé ali, eu creio, que ele ficou atônito. Ele ficou paralisado, ele ficou olhando, meu Deus do céu, o que eu tô vendo aqui? Sabe? Ele ficou atônito, na minha perspectiva, na minha posição de ver. Tanto que ele fala assim, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, não chegou nem um ponto, eu creio que não chegou nem um ponto nem de tocar, só no ver já deu para acreditar, sabe? Como, mas a Bíblia não fala que ele chegou a tocar, ele disse que ele ia tocar, mas só no ponto de ver ali Jesus já aparecendo nele ali, eu creio que ali já foi suficiente para ele já acreditar. Eu não posso fechar um texto que a Bíblia não fecha, e também não posso acrescentar e nem tirar. Eu tenho que colocar pelo menos naquilo que realmente ela descreve, sabe? É porque eu vejo muitas pessoas já julgando as pessoas assim, ó, indiretamente, como um cara escrachando a pessoa ali. Enfim, é como no caso não é do Bartimeu, no caso, eu não lembro agora do nome do chefe dos publicanos, não lembro, desculpa, mas os caras já julgou ele como ladrão. Não, ele não foi ladrão, o cara simplesmente, sei lá, pode ser algum erro de cálculo, alguma coisa assim que pode acontecer. Mas ele disse, olha, se é que eu roubei alguma coisa, eu vou devolver. Sabe? Então ele fez isso, se ele fez sem culpa, fez sem saber. Não que o cara era ladrão, não é só porque as pessoas diziam que os publicanos eram ladrão e que ele seria também ladrão. Então, sabe? Então a gente não pode já chegar e julgar a pessoa assim diretamente. Não é só porque existe uma passagem ali que fala sobre isso, significa que o cara já é isso. Não, calma. Tomé aqui, neste caso aqui, Tomé simplesmente não acreditou. Porque dá para entender também, sabe por quê? Porque viu Jesus fazendo todas as obras, sabe? Aí de repente, Jesus morre, é sepultado, sabe? Então, Jesus, ele ressuscitava os mortos. Jesus era um fenômeno naquele momento ali para ele. Aí de repente, aquele fenômeno, aquele homem que curava, aquele homem que ressuscitou os mortos, morreu. E quem é que vai ressuscitar ele? Sabe? É isso que tu também estava querendo entender. Não, pera aí, mas o cara que ressuscitava mortos ali e tal, tá, morreu. Mas será que ele mesmo vai se auto-ressuscitar? Como se tivesse dormindo e amanhã tivesse, de repente, do nada acordar assim? Era isso que ele estava querendo entender, na verdade. Na questão de que, enquanto eu não ver, calma. Porque ele via Jesus fazendo as obras. Não via mais ninguém fazendo, era só Jesus fazendo. Aí de repente esse homem, Jesus, morre e... Aí de repente os apóstolos falam, olha, nós vimos Jesus. Não, pera aí, calma aí, mas quem foi que ressuscitou ele? Pelo que eu sei, né? Pelo que eu sei, só Jesus fazia isso. Mas agora não vejo mais ninguém fazendo isso. Então dava para entender essa questão de Tomé, de não acreditar nessa posição, porque Tomé via Jesus fazendo tudo. Tomé viu Jesus ressuscitando Lázaro, Tomé viu tudo. Aí de repente Jesus, aquele que ressuscitava, morreu. Pô, mas, né? Mas quem foi que ressuscitou ele? Sabe? Dá para entender esse ponto de vista de Tomé. Mas assim, queridos, Tomé foi incrédulo? Foi. Ele não acreditou. Mas assim, mas Jesus não julgou ele como o cara, como o incrédulo assim totalmente, porque Jesus também entendia, porque para eles era tudo novidade. O que Jesus estava querendo era trabalhar no coração de Tomé. O que Jesus estava querendo fazer é com que Tomé, a mensagem de Tomé e de os demais apóstolos, porque quando Jesus dá uma lição para todos, não é só para um.
O que Jesus estava querendo mostrar ali é que vocês vão pregar a mensagem de paz. Vocês vão pregar uma mensagem de fé, de esperança. Vocês não podem ter esse tipo de conduta. Aí eu tenho que ver para crer. Tu acreditou porque tu me viu, mas bendito aqueles, bem-aventurados aqueles que vão crer e não vão ver, ou sem ter que ver. Isto é fé. Tenha fé. Você não precisa ver para acreditar. Acredite, porque quando você acredita naquilo que você não vê, aí sim é que vai aparecer. É algo estranho, é algo difícil, é complicado sim, mas é o que Jesus nos manda dizer, fazer, ter fé, porque existe. Porque a partir do momento que ela já chegou ao seu coração, significa que já existe algo. Então, se existe, já nem que seja num pensamento, para se materializar é necessário que você tenha fé. É necessário que você tenha fé. Então, por quê? Porque a fé é como se fosse fazer um bolo. Você não viu o bolo. Você apenas tem ovos, leite, farinha, açúcar, mas você não viu o bolo. Mas você sabe que se pegar todos aqueles ingredientes e misturar e colocar no forno, vai se tornar um bolo. Você não viu ainda, mas a tua fé diz, mistura isso e espera que o bolo vai se realizar. E se materializa. Então isso é fé. Você não precisa ver para crer. Você tem que acreditar para ver. Ele foi incrédulo? Foi naquele momento. Mas dá para entender. Mas não julgue ele como o incrédulo. Apenas ele usou com incredulidade, mas dava para entender. Dava para entender. Como falei, os demais apóstolos também andavam com Jesus, usaram também de incredulidade algumas vezes. Pedro era o cara que andava com Jesus 24 horas por dia, digamos assim. Aí de repente Jesus aparece aí andando no meio do mar. Mas pera aí, se és tu, deixa eu andar contigo sobre as águas. Você está entendendo? Ele foi incrédulo, foi, porque Jesus ainda fala, não sejas incrédulo. Ou seja, mas Jesus está falando aqui no momento. Não seja incrédulo, cara, acredita. E se é que tu quer tocar, tá aqui, eu estou aqui. Pode tocar se você quiser. Mas você tem que acreditar, porque você tem uma missão, tem uma pregação, tem uma mensagem. E você é o responsável por essa mensagem. Se você está falando a respeito de fé, você tem que ser o primeiro a acreditar. Você tem que ser o exemplo para que os demais façam o mesmo que você está fazendo. Porque ali Jesus estava preparando a todos. Jesus teve um particular com cada um. Logo mais tarde você vai ver também Jesus falando com... Mais tarde não, antes, se eu não me engano. Jesus falando com Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Porque antes Pedro não havia visto Jesus e tal. Aí de repente eles foram pescar. Eles acharam, acabou tudo, não... vamos voltar a pescar. Aí de repente Jesus aparece perguntando se tinha um peixe. Eles falaram que não tinham. Daí Jesus faz, né, com que eles pescassem bastante peixe, fazer aquela multiplicação toda e tal. Aí depois Jesus come na praia junto com eles e Jesus fala, Pedro, tu me amas? Jesus fala isso 3 vezes. Então cada um tinha uns problemas, seus problemas. E Jesus teve um particular com cada um. Porque ele já estava pronto para subir. E ele tinha que consertar cada um. Tinha que passar as últimas recomendações, as últimas mensagens.
Vocês agora estão prontos para serem líderes. Vocês agora estão prontos para sair ao mundo para pregar o evangelho. Então vocês têm que ser o exemplo. Era essa a mensagem que Jesus estava querendo passar para Tomé. E não somente para Tomé, mas para todos que estavam ali, porque quando Jesus fala para todos. Para mim, para você e para os demais que estavam ali. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Essa é a mensagem. Eu não sou dono da verdade. Você pode ter o seu ponto de vista também. Eu posso em algum momento aqui também errar em alguma coisa que eu falei aqui. Mas com certeza, alguma mensagem do que foi falado aqui entrou no seu coração. Tudo bem? Então, fique na paz, que Deus te abençoe. Mas antes de julgar as pessoas assim como um todo, tenta conhecer.